Oi, amados, queridos, tudo bem? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Ed, Thaís, Gabriela. Bom dia, querida. Vamos entrar aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até esse presente momento. Até então, que seja uma segunda-feira de alegria, de amor, de paz, de vitória, de celebração, de conquista, de notícias boas, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Hoje, esse último dia desse mês de junho, né, queridos? Hoje à noite estamos encerrando o primeiro semestre desse ano de 2025. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E a gente sabe que Deus tem sempre infinitamente mais. Então esteja pronto, esteja pronta, esteja preparado, esteja preparada, porque a oportunidade chega e ela chega de repente, queridos. Então mantenha sua posição, fique aí firme, firmada no nosso Deus. Busque cada vez mais a Jesus com todo o seu coração. E hoje, amados, queridos, preciosos, nós vamos ver uma passagem, um dos meus capítulos preferidos na Bíblia, que a gente encontra em João 15. Nós vamos ver uma passagem, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 17, e vamos ver o que Jesus diz que é pra gente fazer com relação ao amor, tá bom? O que a gente deve fazer com relação aos outros, com relação às outras pessoas. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Everton, Gabriela. Bom dia, Ed, Luiz, Giovanni. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora, por essa semana nova, por esse encerramento de ciclo, que é encerramento de mês, encerramento de semestre, trimestre. Queremos agradecer, Pai, porque até aqui nos sustentou o Senhor, por isso estamos alegres. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade que nos segue incansavelmente. Pai, nós entregamos esse dia, essa semana em Suas mãos, na certeza, Pai, de que o Senhor está sempre conosco, o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Obrigada, Pai, por nos dar motivos para seguir em frente e colocar de novo um riso nos nossos lábios, um sorriso na nossa alma. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por abençoar, proteger e guardar a nossa saída, a nossa chegada, desde agora para sempre. Obrigada, Pai, por nos sustentar com a sua destra vitoriosa. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina tanto todos os dias. Ajude-nos, Pai, a eliminarmos as distrações e estarmos concentrados, Pai, no que o Senhor está falando no nosso coração, no que o Senhor está derramando sobre a nossa vida, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, estarmos atentos, a estarmos concentrados no presente momento. Nós agradecemos, Pai, pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Agradecemos pelo seu amor, pela sua alegria e queremos, Pai, te dizer nesse dia, Pai, que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo no nosso lar e que é uma alegria ter o Senhor conosco como nossa companhia constante, ter o Senhor conosco nos guiando. Queremos ser guiados, Pai, pelo Senhor, pela sua palavra, Pai, e por tudo, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos reafirmar nesse dia, Pai, que nós queremos viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos dispostos e disponíveis a fazer aquilo que precisa ser feito para que a gente alcance, Pai, o que precisamos alcançar a cada dia. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, muito obrigada, Pai, por esse dia e por essa semana. Obrigada por esse presente chamado vida. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Jussara, Paulo, amém, Luiz, amém, querido. Amados, como eu estava dizendo agora há pouco, nessa segunda-feira tão especial, por quê?
Primeiro, queridos, não haverá outro dia 30 de junho de 2025. Então, esse dia é muito especial que a gente agradece ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos nesse dia, inseridos nesse dia, que a gente faça o melhor que a gente puder com esse presente chamado vida, queridos, com esse dia de hoje. Hoje também é encerramento de trimestre, encerramento de semestre, né, queridos? Os primeiros 6 meses. Hoje, quando chegar a noite, você faça a sua oração, agradeça a Deus pelo primeiro semestre, primeira metade do ano que está se encerrando hoje à noite. Agradeça a Deus e não deixe de agradecer, queridos, pelos próximos 6 meses, pelo próximo semestre que está por vir esse ano de 2025. E, queridos, saiba que seja lá o que está aí no seu coração, queimando no seu coração, saiba que não há nada que seja impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Mantenha a sua posição, mantenha-se firme no nosso Senhor Jesus. Que até em dias que você fala, meu Deus, momentos que você fala da sua vida que você acha que não tem mais jeito, que acabou, que não tem solução, saiba que tem sim, tá bom? Tem jeito sim, tem solução sim. Vai orar, vai entregar esse assunto nas mãos do Senhor, vai descansar na mais absoluta certeza de que Deus ouviu a sua oração, que nada é impossível para Ele e que Ele faz, queridos. Deus não só faz na nossa vida como Ele quer fazer. Então permita que Deus seja Deus na sua vida. Se abra, para de resistir àquilo que Deus quer fazer na sua vida, para de ir contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para de ficar questionando, para de ficar duvidando sempre do amor que Deus tem por você, do amor e do impossível que Deus pode fazer na sua vida e não só pode fazer como Ele quer fazer na sua vida. Então se abra para a novidade de Deus, se abra para o amor de Deus. E hoje vamos ser fortalecidos nessa palavra, como eu falei no início da live, de um dos meus capítulos preferidos na Bíblia. Estamos falando de João 15. Seremos hoje fortalecidos por essa palavra. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 17. Abra a sua mente, abra o seu coração para que você possa ouvir, para que você possa receber essa palavra. Tá bom, queridos, amados, preciosos? Eu vou ler então para vocês mais uma vez João 15, do 7 ao 17, mas depois eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo 15, que vai até o versículo 27, tá bom? Jesus está dizendo aqui, queridos, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Ai, nossa, como Jesus, queridos, é maravilhoso, e a palavra de Deus nos abastece, nos enche de esperança, de alegria, de paz.
E nós vemos aqui, queridos, tantos ensinamentos de Jesus, tantas palavras poderosas, tantos conselhos maravilhosos de Jesus para a nossa vida. E nós encontramos aqui, queridos, primeiro Jesus falando sobre o amor. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E ele ainda nos diz como eu vos amei. Amem-se uns aos outros. E parece tão prático, né, queridos? Esse é o mandamento de Jesus. Amar uns aos outros. Eu tenho que amar as outras pessoas. Ótimo, tá fácil. Queridos, na prática, a gente sabe quando a gente lê, fala amar uns aos outros, eu vou amar uns aos outros. É muito fácil pra gente amar aqueles que são amáveis, aqueles que são compatíveis, aqueles que têm sintonia com a gente, aqueles que são agradáveis a gente, aqueles que a gente tem alegria quando a pessoa chega, aqueles que a gente se alegra quando sabe que vai encontrar essa pessoa, aquele que a gente se alegra quando a pessoa tem uma vitória, uma conquista, a gente se alegra igualmente por essa pessoa. Porém, desafio grande, queridos, é amar aqueles que a gente considera não amáveis. Amar aqueles, queridos, que são um desafio na nossa vida. Amar aqueles que você fala, meu Deus do céu, lá vem aquela pessoa, chegou aquela pessoa. Senhor, me ensina a amar essa pessoa. Lembrando, queridos, que não significa concordar com aquela pessoa, concordar com as coisas que ela faz. Mas a gente sabe que nesse contexto do amor que Jesus está dizendo, queridos, nós sabemos que a gente encontra misericórdia, a gente encontra compaixão, a gente encontra estender a mão para essa pessoa quando todos viram as costas. A gente sabe que inclui a gente continuar ali para aquela pessoa, o que não significa, mais uma vez, eu vou dizer, concordar. Continuar ali com aquela pessoa, estou dizendo, queridos, no sentido de se aquela pessoa um dia precisar, se aquela pessoa clamar por perdão, se aquela pessoa clamar por ajuda, por uma oração, significa que sim, nós vamos estender a mão para aquela pessoa, queridos. Veja, Jesus também nos diz, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então esse é um grande ensinamento de Jesus, porque ele amou a todos nós e ele espera que a gente também ame as pessoas, que a gente transborde em amor, que a gente ande em amor o tempo todo. Às vezes é um olhar, um acolhimento, uma palavra que a gente demonstra o amor de Deus para aquela pessoa, queridos. E sabe que quando tem pessoas assim, que a gente considera, né, muito difícil, sabe, aquela pessoa está sempre com raiva, com ódio, sabe que as pessoas dão aquilo que elas têm, aquilo que elas são. Então, queridos, que a gente não devolva na mesma moeda, porque nós sabemos que nós temos Deus dentro de nós, que nós somos amor, assim como Jesus é. Então, que a gente faça assim como Jesus pede para a gente fazer. E a gente vê aqui, queridos, Jesus dizendo também para a gente que a gente deve permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão os meus discípulos. Veja, nós precisamos permanecer em Jesus e as palavras de Jesus devem permanecer na gente. É uma escolha diária, queridos. Não vou me afastar de Jesus. Não, eu não vou para longe de Jesus, soltar a mão de Jesus, virar as costas para Jesus, andar bem longe da palavra dele. Não, todos os dias a gente escolhe permanecer no amor, permanecer em Jesus e permanecer, que as palavras dele permaneçam em cada um de nós. Está passando por um desafio, por algo que você acha que não tem mais jeito, vai ouvir a palavra de Deus, vai meditar na palavra do Senhor, pega um versículo que seja, começa com um versículo, fecha os olhos e permita que esse versículo fale ao seu coração, fique ali meditando nesse versículo, permitindo que ele entre na sua vida, entre na sua mente, entre no seu coração e transforme a sua vida. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mais uma vez Jesus vai dizer, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Veja, Jesus está nos dizendo aqui, eu quero que a minha alegria seja completa. O que eu preciso fazer? Jesus acabou de nos dizer, queridos, permanecer nele, permitir que as palavras dele vivam em nós, permaneçam em nós e que a gente ame uns aos outros, assim como ele nos ama, assim como ele nos amou, ele também nos ensina a amar as outras pessoas. E aí ele vai dizer pra gente, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus nos dá aqui, amados, a palavra-chave para uma alegria completa, amor, amor, amor e tudo que envolve amor, queridos. Lembrando que Deus é amor e Deus habitando em nós, queridos. Nós já temos essa habilidade, como eu estava dizendo lá no início. A gente pode olhar e pensar assim, tudo bem, amar uns aos outros, ótimo, esse é o mandamento de Jesus, então eu vou obedecer esse mandamento de Jesus, até que aquela pessoa que a gente considera inconveniente, aquela pessoa que a gente considera não amável, aquela pessoa que a gente tem horror, só da pessoa, a gente ouvir aquele nome, a gente já tem aquele horror. Então aí tem um grande ensinamento de Jesus, queridos, aí tá o grande desafio. Fala, Senhor, como é que eu faço para amar essa pessoa, que não significa concordar com ela, mas entregar amor, entregar misericórdia, perdão, porque tudo isso está associado ao amor. E quando a gente pensa, meu Deus, como que eu vou fazer para amar essa pessoa ou essas pessoas, queridos? A gente lembra de tudo que Jesus fez por nós e a gente lembra que tudo aquilo que Jesus nos diz que devemos fazer, que é possível que a gente faça, Ele mesmo já nos deu essa habilidade, Ele mesmo já colocou essa capacidade de amar os outros dentro de nós. Lembrando que Deus é amor e Deus habita em nós. Então, como, queridos, que nós não vamos exalar esse amor? Como que nós não vamos transbordar em amor, queridos? Já que Deus habita em nós, Ele é amor, Ele já derramou o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo. E tudo aquilo que Jesus diz que é pra gente fazer, Ele mesmo já nos deu capacidade de fazer. Então, uma escolha diária, fazer, andar conforme a palavra de Jesus. Então a gente fala, não, Jesus, se o Senhor está dizendo, assim como o Senhor está dizendo, que eu devo amar uns aos outros e que eu devo permanecer no Senhor, que essas palavras devem permanecer em mim. Então eu sei que é plenamente possível andar desse jeito. Então eu escolho nesse dia andar conforme a sua palavra, andar conforme o seu mandamento. E veja que Jesus vai dizer aqui no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amados, coisa linda é quando a gente recebe essa palavra no nosso coração, de Jesus dizendo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi. Eu os escolhi. Você fala, meu Deus do céu, Jesus está dizendo que Ele me escolheu. Sim, Jesus está dizendo que Ele escolheu você, queridos. E não apenas Ele nos escolheu, mas Ele espera que a gente dê fruto, e fruto que permaneça, a fim de que Deus Pai nos conceda o que nós pedirem em nome de Jesus. E aí ele completa, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Que maravilha, queridos, saber que Jesus, o autor da vida, sabe exatamente quem somos nós. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Amados, coisa linda saber que Deus nos teceu no ventre de nossa mãe. Ele nos teceu, Ele cuidou de nós
nos mínimos detalhes, queridos. Ele já tem um plano para a nossa vida. Ele já tem um plano perfeito para a nossa vida. Queridos, escolha nesse dia se lançar no amor perfeito de Deus, para que a gente seja aperfeiçoado a cada dia nesse amor. Queridos, quando a gente está firmado em Jesus, concentrados em Jesus, nada nos abala, queridos. Mas, Paula, você não sabe a circunstância. Nada nos abala, queridos. Ao ponto de a gente estar ali naquela circunstância, a gente falar, meu Deus do céu, como eu estou aguentando essa situação, como eu estou suportando isso, Senhor Jesus. Se não fosse pelo Senhor, eu não sei onde eu estaria, mas porque eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o Senhor revigora a minha força, o Senhor revigora, manda para bem longe o cansaço, o Senhor renova a aliança de paz comigo, porque o Senhor jamais me deixa, o Senhor jamais me abandona. Eu clamo ao Senhor e o Senhor me responde, me falando de coisas insondáveis, revelando ao meu coração, à minha vida, coisas insondáveis que eu não conhecia. E a gente fala também, Jesus, me ajude a ter a mesma misericórdia, a mesma compaixão, porque nós somos o reflexo do Senhor nessa terra. É uma grande responsabilidade para todos nós, queridos, mas nós sabemos que é plenamente possível, porque tudo aquilo que Jesus nos diz que é possível, ponto. E assim Ele também nos diz, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Veja, Jesus nos diz que tudo aquilo que nós vamos pedir no nome dele será concedido. Como? Ele nos diz primeiro lá em cima e depois no final. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. E lá no versículo 16 ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. E aqui Jesus, do versículo 7 até o versículo 17, Jesus nos lembra de amarmos as outras pessoas, Jesus nos lembra de como permanecer e que nós devemos permanecer no amor dele. Jesus nos lembra do mandamento dele e Jesus nos diz que nós devemos dar fruto, muito fruto. E não apenas dar muito fruto, mas fruto que permaneça, queridos. Fruto que permaneça, não apenas frutos temporários, porém nós devemos dar frutos que permaneçam. Querido, está doendo? Está difícil? Você acha que é impossível? Você acha que não tem como você sair dessa situação? Você acha que acabou, que é o seu fim? Saiba que todos nós, em algum momento, já passamos por uma situação, às vezes, mais de uma situação assim. Porém, queridos, é uma escolha permanecer, não ser corrompido pela situação atual, não sair cedendo a coisas ilícitas, coisas que você sabe que não agradam ao coração de Deus, somente por uma situação temporária, porque você acha da sua cabeça que não tem mais jeito, assim você vira as costas para Jesus, você diz não para Jesus, você sai falando sim para as coisas que você sabe que você não deve dizer sim, simplesmente porque você acha que Deus está demorando, que Deus não está ouvindo, que como que você vai sair dessa situação. E aí, queridos, nesse sim que você fala para o que você deveria dizer não, mas você diz sim. E isso vira, queridos, uma bola de neve. Isso parece uma solução temporária ótima, mas aquilo ali vai virando uma bola de neve, cada vez maior, e isso vai nos afastando do Senhor. A gente acha que isso não existe, tá, queridos? Mas a gente acha da nossa cabeça que Deus não nos ama mais, que nós não somos mais amados aos olhos de Deus. Isso aí vai gerando uma frustração, vai gerando uma tristeza dentro de nós, e nós deixamos de orar, deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de meditar na palavra do Senhor, e isso vai nos arrastando para um lugar que a gente não deve estar, queridos, por enganos, por sugestões que a gente não deve dar ouvidos. A que eu devo dar ouvidos? A palavra de Deus, ao que Jesus nos ensina para que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida firmada na palavra de Deus, onde pode ser o que for, mas nós permanecemos inabaláveis nas promessas de Deus. Não é uma circunstância que nos define, não é um mês que nos define, não é um dia
que nos define, não é o passado que nos define, queridos. O que é que nos define? Quem Deus diz que nós somos. Ele já disse que nós somos abençoados com todas as coisas, com tudo aquilo que nós precisamos. Ele mesmo supre todas as nossas necessidades, queridos. Então, não se deixe enganar por um momento, mas sim, nesse momento de desafio, é hora de você mostrar para Deus e também para você aonde verdadeiramente está o seu coração. É muito fácil a gente dizer que ama Jesus quando está aos nossos olhos. Tudo bem. Mas quando vem um desafio, quando vem um vendaval, quando vem um tsunami, a primeira coisa que a gente faz, e a gente continua fazendo, é que diz realmente se a gente confia em Deus, aonde está o nosso coração, se a gente realmente ama Jesus com todo o nosso coração, como a gente ama dizer. Será, queridos, que quando vem o vendaval a gente continua ali fiel, a gente permanece ali fiel, pois é isso que Jesus espera de nós, porque ele se manteve fiel a todo tempo, a todo instante, mesmo passando por circunstâncias que ele não queria passar. Mas ele faz a oração, dizendo para Deus Pai, que não seja a vontade dele, mas sim, dele Jesus, mas sim, que seja feita a vontade de Deus Pai. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, que seja a vontade de Deus Pai prevalecendo, permanecendo sobre a nossa vontade, e a gente permanece firme, fiel, agradecendo a Deus em tudo, a gente vai ver, queridos, depois dessa chuva, dessa tempestade, do inverno, sempre vem, queridos, o verão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois, queridos, de uma tempestade, depois de um momento assim, a gente abre os olhos, a gente vê a colheita abundante que Deus tem para nós. Jesus também nos diz, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão prontos para a colheita, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ao invés de apenas olhar para aquilo que ainda falta, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não chegou. A gente abre os olhos e vê, peça para Deus abrir não apenas seus olhos, sua vista, mas seus olhos espirituais, os olhos do coração. Fala, Senhor, me mostre os campos verdejantes, me mostre o campo que está pronto para a colheita abundante do Senhor na minha vida, e que eu saiba reconhecer tudo que o Senhor está fazendo e descansar, queridos, descansa seu coração, descansa a sua mente, na certeza de que há um tempo certo para todas as coisas. Por isso, você permanece fiel a Deus, por isso você não sai corrompendo o seu amor por Deus, corrompendo quem você é, por coisas momentâneas, por coisas temporárias, porque num ato total de desespero, você foi lá e resolveu dar esse passo para coisas que você não deveria dar passos, ao invés de você se enfiar cada vez mais nesse buraco. Hoje é o dia de você fazer uma oração, entregar isso nas mãos de Deus, falar, Senhor, eu me corrompi, eu fiz isso, eu não deveria ter feito, mas eu fiz, eu estava desesperado, eu estou completamente arrependida, aqui está essa situação, eu não faço a menor ideia de como eu vou conseguir sair dessa situação, mas eu creio na sua palavra, que diz que não há nada que seja impossível para o Senhor, que não há nada que o Senhor não possa fazer. Por favor, Senhor, veja o arrependimento no meu coração, e não apenas as minhas palavras, mas veja o meu arrependimento dentro, não remorso temporário, mas o arrependimento profundo de que não vai voltar a fazer essas coisas. Senhor, aqui estou eu entrego essa situação e diga para Deus, queridos, ele já sabe? Já, mas ele quer ouvir, ele quer ter relacionamento. E todas as vezes que a gente fala, querido, todas as vezes que a gente coloca isso para fora, isso nos traz um alívio imediato, queridos, porque a gente fica retendo, guardando, fica ali remoendo aquilo ali dentro de nós. Mas nós precisamos abrir a boca e colocar para fora. Então, coloque isso tudo para fora, fazendo essa oração para Deus. Fale. Ai, tenho vergonha, Paula. Tenho vergonha de falar para Deus, de confessar, de dizer. Queridos, ele já sabe. E coisa boa é saber que a gente tem com a gente Deus, que quer nos ajudar,
que quer estender a mão pra gente, que quer ver as maravilhas do amor dele, quer que a gente saiba que não existe impossível para Deus. Nós estamos ligados a Deus, nós estamos conectados, Deus habita dentro de nós, queridos, e nós podemos acessar o poder de Deus acreditando, crendo nessa palavra. Não há nada que seja impossível para Deus. Então vai falar com Deus, vai rasgar seu coração. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas não fique mais um dia acumulando isso dentro de você, com essa montanha de assuntos, essa montanha de dor, de tristeza, de angústia, de aflição. Que hoje seja o dia onde você vai entender que Deus é Pai. E Deus, sendo nosso Pai, Ele tem o melhor para cada um de nós. E nós podemos acessar essa plenitude do que Deus tem para a gente, vivendo conforme a palavra dEle, vivendo em plena confiança, vivendo em amor, em perdão, em alegria, em bondade, misericórdia e em gratidão. Queridos, há um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é nos braços amorosos de Jesus. Como que eu vou falar com Jesus depois de ter feito as coisas que eu fiz? Vai, porque primeiro Ele já sabe, e Jesus é tão misericordioso que ainda assim Ele está de braços abertos para você. Ainda assim, Ele faz o convite que Ele faz todos os dias para cada um de nós. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou esfregar na tua cara quem é você, vou esfregar na tua cara o teu erro, você mais um a te julgar, te condenar, te apedrejar. Não, queridos. Jesus diz, vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vá para Jesus. Você está num lugar seguro quando você está orando, quando você está conversando com Jesus, quando você está entregando tudo nas mãos dele, quando você está deixando que isso tudo saia de dentro de você, quando você está se permitindo viver as maravilhas de Deus. Que como que nós acessamos as maravilhas de Deus? Quando nós não vamos contra aquilo que Deus tem pra gente, quando nós não vamos contra a palavra de Deus, quando nós não vamos contra ao amor que Deus tem por nós, quando a gente recebe e aceita esse amor no nosso coração. E veja, Jesus já nos escolheu. Nós encontramos aqui no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Queridos, amados, preciosos, não se esqueçam que você é completamente amado, você é completamente amada. Essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe grandemente, vigorosamente, poderosamente. Que você saiba que você não é um erro ou uma falha, uma obra do acaso. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Você nasceu para dar certo e você vai dar certo. Permaneça na palavra de Deus. Você já está dando certo. Você já está dando certo. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Então permaneça em Deus para que Ele revele qual que é o plano dele ao seu coração. Escolha viver uma vida frutífera. Escolha viver uma vida de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Essas são sementes que você está plantando para a sua vida. E quanto mais o bem você faz, quanto mais amor você planta, mais volta para a sua vida. E lembre-se que a colheita é sempre abundante, é sempre infinitamente além do que nós plantamos. Então escolha permanecer no bem, permanecer no amor. Escolha plantar boas sementes. Não se canse de fazer o bem. Tá bom, queridos? Não se esqueça de hoje à noite, amados, queridos, preciosos, agradecer ao nosso Deus por esse mês que está encerrando, por esse trimestre, esse segundo trimestre, pelo primeiro semestre do ano de 2025 se encerrando. Agradeça porque até aqui
nos sustentou o Senhor. Também aproveite para ler Provérbios 30, Provérbios 31, porque junho tem 30 dias, mas tira um tempinho hoje, queridos, alguns minutos que vão edificar a sua vida, alguns minutos que serão transformadores, alguns minutos que vão trazer respostas para a sua vida e vão trazer paz ao seu coração. Medite em Provérbios 30, Provérbios 31 e agradeça a Deus. Tenha esse momento com Deus. Não negligencie o seu tempo precioso com Deus. Não se distraia, queridos, como são inúmeras as distrações. Não se distraia, mas permaneça. Não esqueça, queridos, de fazer a sua oração hoje à noite, agradecendo a Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nos vemos amanhã, no dia 1º de julho de 2025, amanhã, terça-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Alcides, Ed, Angélica, amém, minha querida, obrigada. Igualmente, Natália, Elaine, Rossane, Ceissa, Márcia, Renato, André, Lição, amém, Natália, Monique, Varley, amém, Natália. Assim será, querida. Priscilinha, Eleni, Angélica, Josi, Fia, Sense, Insta, Maristela, Aline, Marcinho, Cláudio, amém. Lipa, Lipares, perdão, Grazi, Ale, Fábio, Mai, Jefferson, Rafaela, Nilzenir, Laisa, Márcia e todos vocês, queridos, que assistiram a live agora, obrigada. Vocês que vão acompanhar a live depois, obrigada também, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo no coração de vocês, até amanhã, em nome de Jesus.